Então, se tiver alguém mais aí da família que queira estar aqui à frente com a Lucialina, fique à vontade, tá bom? Possivelmente alguém que nos visite esteja perguntando: por que é que estão fazendo isso aí? O que é isso? É o batismo da criança? Não, não é o batismo da criança, porque o batismo de criança não é bíblico. A Bíblia não ensina que a gente possa batizar recém-nascidos. A gente pode até batizar criança, desde que essa criança já saiba ler, já entenda as coisas e tenha estudado a Bíblia e peça o batismo. Aí é diferente, porque quando você se batiza, você está se unindo à igreja na qual você foi batizado ou batizada. E como Joshua ainda não pode escolher, não pode falar por ele mesmo, nós não podemos passar por cima de algo que Deus deu ao Joshua, chamado livre-arbítrio. Ele terá que escolher um dia sua própria religião. Ninguém pode escolher por ele. E às vezes, com alguns de nós, quando pequenos, não é isso? Alguém escolheu a nossa religião por nós. Nos fizeram católico, nos fizeram luterano, nos fizeram batista, nos fizeram... Né? Mas a Bíblia, Deus diz: não, não, não. Deixa cada um decidir a sua própria caminhada cristã. Mas o que a Lucialina está fazendo aqui foi o que Maria fez. Ela levou o menino Jesus para o apresentar ao templo, para o apresentar ao Senhor, digo melhor, no templo. E assim foi que Maria procedeu com Jesus. E consequentemente, a Lucialina está apenas seguindo os passos da mãe do próprio menino Jesus. E queridos, Deus nos manda trazer os pequeninos ao seu santo templo. Jesus Cristo um dia estava pregando e os discípulos viram muitas crianças se aproximando, e os discípulos começaram a se sentir incomodados e quiseram pedir às crianças para se afastarem. Jesus disse: não, 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 deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E olha, amados, Jesus continua com os braços abertos, atraindo a si as crianças, e consequentemente é por isso que o Joshua está aqui nesse momento. A Bíblia tem muitos conselhos e orientações sobre como educar uma criança. Lamentavelmente, nos nossos dias, nós temos virado as costas para esses ensinos e temos preferido seguir o que estão dizendo aí os psicólogos. Nada errado em a gente ter pelos psicólogos a apreciação que temos, mas quando se trata de educar nossas crianças, Deus está infinitamente acima e à frente de qualquer psicólogo. Hoje há uma tendência cada vez mais evidente de os pais não mais disciplinarem as crianças, porque os psicólogos dizem que se você disciplinar uma criança, ela vai ficar revoltada. Nós que chegamos na América, a gente pega umas informações de boleia. Alguém disse pra gente: olha, na América não pode disciplinar as crianças, senão o governo toma a criança. E eu vejo algumas mães com medo: não posso disciplinar, senão o governo vai tomar. Queridos, se eu tiver que deixar um filho meu se perder por causa do governo desse país, eu vou embora desse país com meus filhos. Mas vou mesmo. E eu vejo algumas mães olharem para as crianças desobedientes e falarem assim: são os filhos da América. A América não tem filho nenhum, não, são filhos seus. Você falhou. E eu quero te informar, essa semana ainda eu estou estudando um material que é exigência para todo líder de igreja perante o governo. Eu estou estudando um material e respondendo a um questionário para o governo americano sobre abuso de criança, como orientar, como prevenir. E nesse material está lá, é um material do governo americano. Lá está escrito que não se pode usar objetos para bater numa criança. Não se pode usar palmatória, não se pode usar aquela colher de pau, não pode usar, você pode usar a mão. E na região que foi desenhada para isso. Tem uma região que Deus desenhou justamente para isso. Chega a ser mais acolchoada. É para você, né, dar uns carinhos ali quando precisar. Também quando precisar, não tem que ser. Tem criança dócil que você fala com ela já resolve. Mas tem criança não, que precisa de uns carinhos para ela entender. Entende? E assim você vai estar fazendo o que Deus manda.
E aqui em Provérbios capítulo 20, versículo 11 diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Ó, queridos, Deus nos diz em sua palavra que nós precisamos disciplinar nossos filhos, e discipliná-los aqui não necessariamente implica a disciplina física, disciplina em todos os aspectos. Provérbios 22, versículo 15 diz: a estultícia, sabe o que é isso? Tolice. A tolice está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Quer fazer o seu menino não ficar um tolo quando ele for grande? Aplique a disciplina quando se fizer necessário. E Deus diz, tem muitos outros textos que nós poderíamos ler, mas Deus diz a você, Lucialina, e a todos os pais aqui presentes, Deus nos manda impregnar nossos lares de religião. E eu já tenho lido essas palavras aqui algumas vezes, mas eu acho que será impossível exagerá-las, enfatizá-las muito. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 até o versículo 9. E Deus diz a você, Lucialina, essas palavras que hoje te ordeno, tu as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testemunhas entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Queridos, as crianças, por mais que nós as chamemos de nossos filhos, a Bíblia diz que elas são uma herança do Senhor. Nós um dia teremos que devolvê-las para o seu dono original, que é Deus. Deus, Lucialina, confia tanto em você que Ele disse: olha, eu vou te emprestar o Joshua para você educá-lo, prepará-lo e me devolver quando eu vier. Por isso o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que tu nos confiaste, né? Eis-me aqui com os filhos que tu me confiastes. E olha, amados, se existe um desafio hoje em dia, é educar um menino para o céu. É um desafio. E se você, mãe, não estiver preparada para esse desafio, não se engravide. Inventaram aí tanto tipo de anticoncepcional, você não precisa se engravidar. E muito menos se você não tiver tempo para educar o filho. Ah não, minha sogra educa. Não, sua sogra soube educar o filho dela, não vai saber educar o seu. Eu fiz o teste com a minha mãe para mim era a maior educadora do planeta. Até eu tentar deixar meus meninos com ela, eu vi que ela esqueceu tudo. Ela foi muito boa comigo, mas com meus meninos ela já estava frouxa. Eu digo, não serve. Minha mãe não passou no teste, eu acho que a mãe de ninguém vai passar. Olha que minha mãe é dura, hein? Mas a verdade é que nós temos que educar nossos filhos, eles são responsabilidade nossa. E por isso é bom, eu vejo às vezes jovens da igreja que estão casados, às vezes é assim, quando os jovens estão solteiros, a gente fica, e aí, quando é que vão casar? Não é? Aí eles resolvem se casar, se casam, aí a gente começa, e aí, quando é que vem o primeiro filho? A gente fica fazendo pressão, irmão. Deixa os meninos em paz. De repente eles estão preparando o seu futuro para ter o neném na hora certa. Deixa com eles, não faça pressão. Ficar solteiro não é pecado, e também casar e não ter filhos não é pecado nenhum. Pior é estar com a casa cheia de meninos sem educá-los no Senhor. Entende? Então é melhor não ter. Se você diz, mas não tem problema, aqui na América a gente ganha vale refeição, vale leite, vale de tudo, tem ajuda de tudo, tem até Medicaid, Medicare, Mary não sei das quantas. Olha, saiba de uma coisa, não dependa do governo não. Aqui na América eles usam muito a expressão assim, there is nothing like free lunch. O único lugar onde você encontra comida de graça é no anzol. O governo está te dando algumas coisas porque ele quer ter você fisgado no anzol. Amanhã o governo vai te dizer, vem cá, agora é sua vez de fazer por mim algo. Você não vai ter para onde correr. A Bíblia, queridos, nos ensina que nós devemos ser dependentes de Deus. Às vezes a gente pega essas manias do pessoal que veio para a América para depender da América e a gente entra nessa carona, né, nessa